escolhi como fonte de inspiração para o projeto integrador a minha cidade natal, Rio de Janeiro. Então, iremos conhecer agora um pouquinho da história do Rio de Janeiro. Cidade de grandes contrastes. O Rio é a cidade que une universos. O moderno e o antigo, ricos e pobres convivendo diariamente, a desordem urbana e a exuberante natureza. É o retrato dessa encantadora metrópole. O ano é 1502. A história do Rio começa pela Baía de Guanabara. Em janeiro, a cidade do Rio é mencionada oficialmente quando, numa expedição exploratória, Gaspar Lemos chega à Baía de Guanabara. Gaspar Lemos achava que se tratava de um foz de um rio. Como era o mês de janeiro, ele então batizou a cidade com o nome de Rio de Janeiro. 1565. Com a missão de expulsar os franceses que habitavam na Baía de Guanabara, Estácio de Sá é enviado à região. Naquela época, os portugueses ainda não dominavam todo o litoral brasileiro. O domínio português se dava principalmente no Nordeste, onde ficava a sede do governo geral, mais precisamente na cidade de Salvador. Estácio de Sá fundou a cidade aos pés do Pão de Açúcar. Com a expulsão dos franceses, deu-se início à fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, no dia 1º de março de 1565, nome dado em homenagem ao rei de Portugal, Dom Sebastião. 2 anos depois, em 1567, a sede do Rio é transferida para o Morro do Castelo. A cidade então começa a se desenvolver. Ali ergueram um forte, sua igreja e o colégio dos jesuítas. Abriram também a primeira rua do Rio, a Ladeira da Misericórdia. Era o núcleo inicial da cidade, assim como conhecemos o Rio de Janeiro. Com a chegada da corte portuguesa ao Rio, alguns moradores foram despejados, por ordem de Dom João. O intuito era desocupar os imóveis para que funcionários se instalassem. Começavam então os investimentos em serviços públicos e obras de embelezamento da cidade. Bota abaixo, assim ficou conhecido a reforma comandada por Pereira Passos. O Rio se transforma radicalmente e toma ares europeus. 1904. Existia na cidade do Rio uma população de 700 mil habitantes. A cidade ia crescendo de forma desordeira, com prédios imensos, cortiços, vielas. As primeiras favelas iam surgindo, reflexo de uma ocupação acelerada. Foco permanente de doenças, a cidade foi ficando caótica. Com o compromisso de modernização e saneamento da cidade, Rodrigues Alves convida o engenheiro Francisco Pereira Passos para a prefeitura da capital, e a saúde pública fica a cargo do jovem Oswaldo Cruz. As maiores obras ficaram a cargo do governo federal. O maior símbolo da reforma foi a Avenida Central, hoje Rio Branco. On va
Parecia mesmo que o prefeito estava disposto a copiar a arquitetura de Paris. Durante 4 anos de sua gestão, Pereira Passos fez grandes obras na cidade. Esse período ficou conhecido como Belle Époque. Além de problemas estéticos, ele resolvia o problema de saúde pública da cidade. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle manche de formes et de rimes, manche de formes et de rimes. Elle nègre bien nègre. Sim, o Rio de Janeiro ganhou um novo plano de embelezamento da cidade, que também não tem o intuito de ser uma continuidade da reforma de Pereira Passos. 2 pontos eram importantes: a adaptação da sociedade aos novos tempos e a nova forma de utilização do espaço, que a cada ano que passava se valorizava mais. Era então necessário pensar num plano que acomodasse ao movimento social e aos novos personagens que estavam entrando no cenário, o proletariado e a camada média da sociedade carioca. O plano diretor serviria para distribuir as extensões por vários lugares da cidade. Começa aí um plano que cria uma diferenciação de bairros, Zona Norte e Zona Sul, e alguns bairros começam a abandonar seu perfil aristocrático, dando lugar a novas instalações fabris. Fica configurado a ala de classe média da cidade: Tijuca, Laranjeiras, Flamengo, Botafogo, Meier, Grajaú, Copacabana, Ipanema, Leblon e Gávea. Muitas mudanças ocorreram naquela época durante a administração do prefeito Carlos Sampaio, que tornou-se um homem ativo nas reflexões feitas para mudanças no Rio. A principal discussão estava em torno da demolição do Morro do Castelo. O argumento era de que melhoraria as condições de salubridade da cidade. A sua importância histórica foi ignorada e o morro demolido. Suas terras serviram de aterramento de grande parte da Baía de Guanabara. A demolição dos morros de Santo Antônio e do Senado permitiria a entrada de ar marinho e a construção da hoje Avenida Chile, uma nova linha e o crescimento imobiliário. Em meio a muita polêmica, Alfred Agache foi o escolhido, e Le Corbusier, décadas depois, recebe a incumbência de construir o prédio que posteriormente serviria como sede dos Ministérios da Saúde e Educação, hoje o Palácio Gustavo Capanema. A intenção agora é incluir uma nova estética modernista à cidade, o estilo Art Deco. O estilo marcante, que valoriza a geometria e os movimentos aerodinâmicos, ficou muito marcado na cidade. A condição de capital do país dura até o ano de 1960. A partir daí, a capital do país passa a ser Brasília. Mas o Rio de Janeiro não perde seu glamour, continua sendo um dos principais destinos turísticos internacionais. É a cidade do Brasil mais conhecida no exterior, espelho do turismo brasileiro. Possui hoje quase 7 milhões de habitantes. Foi considerado pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. Além dos atrativos turísticos, a cidade também é um grande celeiro de negócios, o segundo maior PIB do país. Tem como atrativos turísticos as praias como a de Copacabana, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Carnaval, o Réveillon e a música de um modo geral. A Secretaria de Turismo
apontou que o Rio é a cidade mais procurada para lazer. 46% dos turistas chegam aqui procurando diversão e descanso. E nas viagens de negócio, o Rio fica classificado em segundo lugar. Uma outra pesquisa feita pelo site turismo.gov revela que 95% dos turistas pretendem voltar à cidade. Esse setor gera cerca de 6 bilhões de reais ao PIB do estado. Depois larguei a arquitetura e virei aprendiz de Tom Jobim. Quando a minha música sai boa, penso que parece música do Tom Jobim. Música do Tom, na minha cabeça, é Casa do Oscar. Hoje, o Rio é um museu a céu aberto. É possível visualizar estilos arquitetônicos completamente distintos: moderno, eclético, art déco, neoclássico, contemporâneo. De alguma forma estão em perfeita harmonia com a natureza e a cidade. O Rio não seria capital da arquitetura se não fossem essas grandes criações e seus criadores. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Este samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Aperta o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando e vamos lá. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Este samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Aperta o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando e vamos lá. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Este samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Aperta o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando e vamos lá. Vejo Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio, seu mar, praia sem fim. Rio, você que foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Este samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Aperta o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando e vamos lá. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
que está chegando e vamos lá. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Este samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Aperta o cinto, vamos chegar. Água brilha, olha que está chegando e vamos lá. Rio de Janeiro.